Fala galera, belezinha, né? Ficamos sem vídeo na segunda-feira porque tá corrido e tal. Então depois de falar sobre o curioso clássico de feira entre Bahia e Fluminense, se você quer saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um vídeo bem especial aqui no canal. Agora pra falar dele, o novo rei da Inglaterra e um dos cotados a ser melhor do mundo nessa temporada. É claro que eu tô falando do egípcio Mohamed Salah. Mas antes de falar com isso, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo meio que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar à nova meta, que agora é de 7.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia e é rapidinho, né, mano? Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Salah desde garoto sempre quis ser jogador de futebol. Fã de Ronaldo, Totti e Zidane, os seus três principais ídolos no esporte, ele era irredutível e ninguém conseguia fazer ele trocar de ideia em relação ao futebol. Só que almejar isso no Egito é a mesma coisa que querer viver de cricket aqui no Brasil, de surf na Noruega ou em qualquer esporte em algum país que não tem tradição pra tal. E outra, pra estar entre os melhores ele tinha em mente que esse caminho ia ser tudo, menos fácil. Mas ele conseguiu, né? E agora vai até disputar a final da Liga dos Campeões. Ficou curioso? Então confere aí. Como eu disse, querer viver de futebol num país que não tem nenhuma tradição no esporte é algo praticamente impossível. E ele teria que ralar muito pra conseguir. Só que foi justamente isso que ele fez. Sempre correndo atrás dos seus sonhos sem nunca desistir. Tanto é que seu primeiro contrato como profissional veio logo aos 14 anos de idade no Al Moukaloon, equipe da capital Cairo. Só que foi justamente aí que ele começou a ter problemas. Afinal, o centro de treinamento era na capital, enquanto ele morava em Nagreg, uma cidade um pouquinho distante de lá, ficava a cerca de 4 horas e meia de distância. Portanto, para treinar, ele ficava na estrada por nada menos que 9 horas por dia, 5 vezes na semana. Com isso, é óbvio que a educação acabaria ficando em segundo plano. E foi diante dessa exaustiva maratona que Salah conseguiu uma carta que o autorizava a permanecer apenas por 2 horas na escola. Do contrário, ele não chegaria a tempo para treinar. E olha que por falar em treino, ele se matava dentro de campo. A exemplo de Gareth Bale do Real Madrid, ele começou na lateral esquerda. Mas Said El-Shizrini, seu treinador ainda na base, conta que ele teve motivos para acreditar que o jogador se daria melhor no ataque. E olha que ele teve certeza disso depois de uma partida em que Salah perdeu praticamente 5 gols na cara do goleiro. Mas tudo isso porque ele corria exaustivamente durante o jogo e chegava meio que sem fôlego para finalizar. Resultado da mudança, Salah terminou a competição com 35 gols marcados. O lateral virou atacante e aos 16 anos ele recebeu sua primeira chance entre os profissionais da equipe. E foi aí que todo aquele sofrimento nos treinos começou a valer a pena. Isso porque na temporada seguinte, 2009-2010, Salah já virou titular e também um dos grandes destaques do time. E tudo isso com apenas 17 anos de idade, se sobressaindo diante dos demais jogadores da competição. E aí é claro que a confiança só crescia. Mas o bom futebol do garoto não se refletia na qualidade do time e também na tabela de classificação, já que o clube terminou aquela temporada na 11ª colocação e a seguinte na lanterna. E quando tudo parecia dar certo, ainda que na segunda divisão, veio o triste episódio do massacre de Port Said em fevereiro de 2012, que ocasionou a morte de 74 pessoas, quando um equívoco na segurança do estádio acabou transformando o duelo entre Al-Marsi e Al-Ali numa verdadeira praça de guerra. أليس الحكم هو سيد الموقف في أي مباراة؟ عندما كانت عمليات الإحماء تجري وعندما كانت هناك بعض الصواريخ التي تلقى على أرض الملعب، لماذا لم يقم الحكم باتخاذ إجراء أو بإلغاء المباراة؟ تخيل حضرتك لو المباراة اتلغت ما كان هيحصل أوحش من كده. وما بعد المباراة لابد أن يكون هناك وقفة. ما ينفعش يا جماعة إحنا بنتعامل مع ده يعني أنا كنت قاعد فتخيلت كده لو العدو الإسرائيلي تخيل انه كان ممكن يعمل كده في مصر. ويعني قبل الثورة كانت بتحترم المرور وبتحترم النظام وبتحترم الشرطي وبتحترم رجل الامن وبتحترم. Em consequência disso, todos os campeonatos de futebol do país foram suspensos por 2 anos, deixando os jogadores de futebol sem calendário, dentre eles Salah. Mas por sorte ele havia acabado de ser convocado para defender as cores da seleção egípcia nas categorias de base, enquanto um clube ou outro ainda demonstravam interesse no seu futebol. Só que isso não bastava, né? Ele precisava ter uma sequência de jogos para continuar em alto nível. Foi quando em março daquele ano o Basel da Suíça decidiu marcar um amistoso contra a equipe sub-23 do Egito
a pedidos do presidente do clube suíço, que só queria ver e analisar Salah mais de perto, o que acabou rendendo frutos para os dois lados. Afinal, depois de comer a bola naquela partida, Salah assinou seu primeiro contrato com o clube europeu, e num ambiente praticamente perfeito, que era uma liga sem grande expressão assim, onde ele poderia se destacar e ainda ter frequência assídua nas principais competições continentais. E lá foram nada menos que 20 gols em 79 partidas, com direito a grandes atuações na Liga Europa, eliminando o Tottenham nas quartas de final. Salah al medio, Streller, gol del Basel, Streller pegó en el palo, gol de Stoker. Duro defensivamente y que el Basel quería buscar lo suyo. Devia haver sido gol e fazendo frente ao Chelsea nas semis, marcando contra os dois adversários. Tanto é que logo depois ele acabou se transferindo justamente para os Blues. Só que lá, sob a batuta do Ranzinza José Mourinho, ele sofreu. E sofreu bastante. Ficando por pouco tempo no clube londrino e servindo meio que como moeda de troca com a Fiorentina, que negociou o colombiano Quadrado com o Chelsea. Tudo perdido? Que nada, agora era hora de recomeçar. E já sem tanta confiança assim, né, depois de sofrer tanto com o José Mourinho, ele foi mais contido e determinado a voltar para um clube de ponta do futebol europeu. E foi aí que os gols começaram a voltar e as boas campanhas também, já que a Fiorentina terminou em 4º lugar no campeonato italiano e Salah marcou 9 vezes em 26 partidas. Occhio a Salah, ha messo il turbo, Salah! Mohamed Salah! Un altro capolavoro del Messi d'Egitto per il raddoppio della Fiorentina! Foi quando o jogador se transferiu à equipe da Roma, a princípio por empréstimo, mas depois de grandes atuações e ser eleito jogador da temporada, terminando como artilheiro do clube com 15 gols e 6 assistências. Grandissimo gol dalla linea di fondo, inventa la traiettoria impossibile Mohamed Salah. Ele acabou sendo contratado em definitivo e aí na temporada seguinte ele brilhou mais ainda, marcando nada menos que 19 tentos com a camisa romanista. E quando ele menos esperava, a chance de voltar à Premier League apareceu, agora com as cores do Liverpool. Mas se você pensa que essa contratação foi vista com bons olhos pela maioria, muito pelo contrário. Primeiro porque ela foi a 4ª compra mais cara da história do clube da terra dos Beatles, com os valores girando em torno de 42 milhões de euros, o que dá cerca de 180 milhões de reais. E depois que, por conta da sua passagem frustrada pelo Chelsea, todo mundo tinha um pé atrás com o jogador. Aliás, todos menos Jürgen Klopp, que tem papel de extrema importância no momento vivido por Mohamed Salah, autor de 43 gols na atual temporada e artilheiro isolado da Premier League com 31 bolas na rede, igualando-se a Luis Suárez, Cristiano Ronaldo e Alan Shearer a atingir esse número numa mesma competição. Isso sem contar que ele já foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês, tanto pelos jornais britânicos quanto pelo sindicato dos jogadores da Inglaterra. Com isso, é claro que ele não demorou muito para cair nas graças da torcida, que até criou uma música em sua homenagem, o chamando de Rei do Egito. Paralelamente a essa ótima fase vivida no Liverpool, Salah também fez história com a camisa do seu país, comandando a equipe na campanha que levou o Egito de volta à Copa do Mundo depois de 28 anos, com ele marcando o gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, na vitória por 2-1 sobre o Congo, que carimbou o passaporte da seleção para a Rússia, sendo que 8 minutos antes os egípcios haviam sofrido empate, e a imagem que é a mistura de decepção e incentivo na reação de Salah rodou o mundo.
Mas não foram as atuações com a camisa da seleção sozinhas que fizeram Salah uma espécie de ícone no Egito. Afinal, o jogador jamais negou suas origens, muito pelo contrário. Mano, ele faz doação pra escola, igreja, já criou até instituto também pra ajudar pessoas em extrema pobreza. E aí o carinho, é claro, que vem em dobro, né? Prova disso foi a mudança de nome que aconteceu na escola que ele estudou lá na infância, que acabou virando Mohamed Salah Industrial High School. E só antes de encerrar, vale lembrar que ele acabou de ajudar o Liverpool a chegar em mais uma final de Liga dos Campeões. A primeira desde o vice-campeonato na temporada 2006-2007. Agora eliminando a equipe da Roma em plena capital italiana. Lembrando ainda que ele é um dos artilheiros da competição, atrás apenas do robozão Cristiano Ronaldo do Real Madrid. E ele pode ser muito útil para encerrar o longo jejum da equipe inglesa na competição, que já dura incríveis 13 temporadas. Aliás, já deixa aqui nos comentários quem vocês acham que vai ganhar a Champions desse ano, Real Madrid ou Liverpool. Fala também quem é que vai levar o prêmio de melhor do mundo, né? Se é o Salah, Cristiano Ronaldo ou Messi. E pra finalizar, se vocês acham que o Egito vai longe ou não na Copa do Mundo. Ressaltando aqui que eu peguei a maioria dessas informações na ótima matéria feita por Tébaro Schmidt do Globoesporte.com. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa nova sensação egípcia, tá dominando o futebol e tal. Então, como é de praxe aqui no final, como não teve vídeo na segunda-feira, eu vou deixar a playlist dos outros esportes pra você assistir aquele vídeo que não deu tempo de ver, ou aquele vídeo que você assistiu, gostou bastante, quer mostrar pra todo mundo. E aí, porque eu já tô suando aqui também, já vou ficando por aqui, lembrando que amanhã já tem vídeo novo, de manhã aqui no YouTube, de noite no Facebook, domingo é mais uma rivalidade aí, um clássicos pelo mundo, pra gente acompanhar, clássico brasileiro, clássico internacional. E segunda-feira, de verdade, eu tô de volta com outros esportes. Lembrando que na sexta-feira vai ter um vídeo especial contando aí um novo quadro aqui do canal. O meu cachorro já tá aqui também querendo, é nóis, se inscreve no canal.